Oi, eu sou a Ana Gabriela e hoje eu vou falar sobre a ansiedade da criança. Eu decidi falar sobre esse tema porque eu entendi, percebi que eu estou passando por isso, vivenciando isso aqui na minha casa. O João, meu filho, que vai fazer 4 anos esse mês, ele está passando por uma situação de ansiedade sim, e eu percebi isso em duas situações. A primeira situação é com relação ao horário de chegada nos eventos. Ele fica olhando no relógio, ele já sabe ver a hora, então ele fica olhando, mamãe, são tantas horas. Mamãe, será que a gente está atrasado? Mamãe, acho que a gente está atrasado. Mamãe, será que meu amiguinho já chegou? Mamãe, será que eu vou ser o último a chegar? E essa ansiedade aconteceu por uma ansiedade que eu transmiti para ele. Na verdade, é uma preocupação minha, uma coisa mal resolvida minha. Eu sou uma pessoa que geralmente está atrasada e eu fiquei muito preocupada em dar esse mau exemplo para ele e passei a me preocupar em chegar no horário certo, nos eventos dele, pelo menos a minha preocupação maior era essa. E aí acabei que essa preocupação, eu acabei passando isso para ele através dos verbalizando mesmo. Não, filha, a gente não pode fazer isso agora porque a gente tem que ir, a gente está atrasado, senão a gente vai chegar atrasado. Então, não, a gente tem que fazer isso com mais pressa, você tem que fazer o que eu falo exatamente na hora que eu falo, porque senão a gente não vai chegar na hora. Então, eu não consegui resolver isso muito bem e acabei transmitindo essa ansiedade para ele. E a outra situação é que a gente tem uma mudança prevista e ele acabou, a ideia não era comunicá-lo agora nesse momento, mas ele acabou sacando pelas conversas. E obviamente é uma situação com a qual ele não sabe lidar. Ele não entende ainda o que é uma mudança, mas ele já sabe, por exemplo, que ele vai mudar de escola. Ele não tem ainda nem a noção do tempo, ele vai fazer 4 anos esse mês, uma noção do tempo para entender e saber lidar com esse tipo de ansiedade. Então, como é que a ansiedade se manifesta, né? Quais são os sintomas que você pode observar aí para detectar isso e por que isso pode acontecer? Bom, as causas são quando a criança precisa lidar com uma situação com a qual ela não consegue, que ela não sabe ainda, não entende, não tem a capacidade de lidar, ou uma situação completamente nova. Isso pode acontecer no caso de separação dos pais, de mudança de casa, como é o meu caso, mudança de escola. Isso pode acontecer também com a morte de uma pessoa muito próxima ou a distância de uma pessoa muito próxima. E você pode detectar isso através de mudança de comportamento, mudança de humor. Então, se a criança fica muito mais irritada, se a criança fica agressiva, ela pode manifestar também algumas manias. O João, por exemplo, está agora botando muito a mão na boca. Então, pode ser roer a unha, pode ser chupar o dedo, voltar a fazer xixi na calça, por exemplo. A criança pode ter alguns problemas de interação social, então, pelo fato de estar mais agressiva, ela vai ter mais briga com os amigos, por exemplo. Pode ficar mais insegura, então, os medos naturais dessa idade, que já acostumam, já estão por ali nessa idade, podem ser aflorados, né? Podem se manifestar com mais frequência. Isso é uma coisa que também está acontecendo com o João, a criança fica um pouco mais insegura e aí por conta disso fica um pouco mais grudenta também, exige mais a presença dos pais. Ele, por exemplo, quer sempre que eu fique no mesmo cômodo. E aí eu já perguntei, ele fala, tô com medo do bicho. E tem alguns medos que são naturais dessa idade, eu vou fazer um outro vídeo falando de medo, e a ansiedade faz com que isso aflore, com que isso se manifeste com mais frequência. Então, o primeiro passo é esse, é você detectar as causas e os sintomas quando essa situação pode estar acontecendo. Existem alguns passos que você pode dar, algumas atitudes que você pode tomar para resolver essa situação, mas eu vou deixar para um segundo vídeo, que esse aqui já tá ficando longo. Mas quando você detectar que essa situação pode estar se tornando patológica, e isso serve também para você, na primeira situação que eu falei lá, eu transmiti a minha ansiedade para ele. Então, quando você sentir que a sua ansiedade está ficando patológica, que você está sentindo os sintomas, que você está se consumindo, que você está sentindo sintomas fisiológicos mesmo, que isso está te afetando na sua vida social, no seu trabalho, na sua casa, é importante que você procure a ajuda de um psicólogo. Eu vou deixar aqui a dica de um curso que a doutora Patrícia Pacheco, psicóloga, ela é doutora em psicologia, tem mais de 25 anos de experiência aí no assunto, atendendo no consultório, é professora universitária também. Ela abriu um curso essa semana falando especificamente sobre ansiedade e como que você pode curar isso, como que você deve tratar com as orientações dela, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo
E se você estiver passando por essa situação aí, que é muito comum hoje em dia, recomendo que você clique no link, porque com certeza vai te ajudar, tá bom? Se você está curtindo, dê o seu curtir. E muito obrigada por assistir esse vídeo hoje. Até a próxima. Valeu!